Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos e nós queremos, a partir de hoje, a partir da nossa primeira reflexão das questões finais da nossa lição da escola dominical. Sabemos que no final de cada lição nós temos lá 5 questões. 5 questões que nós podemos refletir no assunto que nós já estudamos, mas que é importante nós fazermos uma reflexão de cada questão que nós já estudamos. Então, da lição de número 9, arrependimento e fé para a salvação, nós vamos ver essas 5 questões. O que significa arrependimento no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito, no sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração, alma e força. Então, no Antigo Testamento, o arrependimento significava uma mudança de ideia, somente uma mudança de propósito, no sentido de abandonar o pecado e voltar-se para Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua graça, com toda a sua alegria. Veja que Ruth, no capítulo 1, versículo 16 do seu livro, ela vai dizer assim: não me instes para que te abandone, disse Ruth a Noemi. Ela disse: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Agora veja bem o que Ruth vai dizer. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então nós vemos aqui que a Ruth, ela está tendo aqui uma mudança de ideia e está aqui também mudando o seu propósito. Agora o propósito dela, a ideia dela é abandonar os deuses amonitas e servir o Deus de Israel, o qual a Noemi servia. Veja também que Nínive se arrependeu. Em Jonas, capítulo 3, versículo 5 e também versículos 9 a 10, diz: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Quem sabe se voltará a Deus, eles diziam, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não converteram, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, desfaria, e não o fez. Então aqui nós vemos que os habitantes de Nínive, após terem ouvido ali a mensagem do profeta Jonas, eles também mudaram de ideia e assumiram um outro propósito, uma outra ideia agora, de não servirem mais os deuses estranhos que eles serviam, mas adotaram agora adorar o Deus de Israel. Eles se arrependeram de todos os seus pecados e para servirem ao Deus de Israel, e por isso Deus não destruiu a cidade de Nínive. No Antigo Testamento, arrependimento era conversão a Deus e abandono do pecado. Então, veja que no Antigo Testamento, arrependimento era conversão a Deus e abandono do pecado. Neemias 1:9, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos
e os cumprireis. Né? Isaías 19, 22, e ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-ão as suas orações, e também os curará. Veja que no Antigo Testamento havia uma conversão a Deus e um abandono de pecado. Apenas convertiam-se a Deus e abandonavam os seus pecados. Arrependimento no Novo Testamento. Como é, né, o arrependimento no Novo Testamento? Em o Novo Testamento, o verbo arrepender é mais fortemente expressado do que no Antigo Testamento, pois significa converter-se ou, mais radicalmente, retornar. Você volta e começa a andar de uma outra forma. Então, termos que expressam a mudança de mente, transformação do pensamento, da consciência, das atitudes, e uma verdadeira metanoia, que é do grego mudança da mente, mudança do homem interior. Veja que no Novo Testamento o arrependimento ele se expressa mais forte. Há uma mudança de mente, há uma mudança interior, há uma transformação interior para uma nova vida agora. Então, Efésios 4, 23 e também 24, Efésios 4, 23 e 24, também Efésios 5 e 1. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade e justiça e santidade. E Paulo vai dizer aqui em 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então veja que o arrependimento no Novo Testamento, ele tem uma função mais forte na vida do homem que se converte ao Senhor, na vida do homem que pretende viver agora um novo propósito de vida. Ele não só abandona o pecado, mas ele também muda a sua mente, transforma o seu coração e começa, olha aqui o que mais forte aqui, imitadores de Deus como filhos amados. Então veja que o arrependimento no Novo Testamento vem de uma forma mais forte. Qual é a ação do Espírito Santo no arrependimento do ser humano? Que é a segunda questão. O Espírito Santo ele opera o arrependimento na conversão do ser humano. Olha lá, o Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano. Quando o ser humano se converte ao Senhor, automaticamente ele se arrepende dos seus pecados. Somente ele pode conhecer, somente o Espírito Santo conhece e esquadrinha profundamente o coração do homem. Assim como a palavra de Deus, o Espírito Santo penetra no homem. Então a palavra de Deus, ela penetra, ela vai até as juntas e medulas, enfim, ela vai nas entranhas deste homem, ela entra na vida dele, não é? Então a palavra de Deus faz isso, mas o Espírito Santo também penetra no homem, não é? Então Hebreus 4:2 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e também a intenção do coração. E os que estão abertos ao seu mover podem perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. Aqueles que se abrem, que deixam o Espírito Santo trabalhar na sua vida, que deixam o Espírito Santo entrar no seu coração.
Então o que acontece com a vida deles? Eles se arrependem com uma confissão sincera, honesta e com um compromisso de servir ao Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo fala ao homem quando este, olha bem, o Espírito Santo fala ao homem quando este peca contra a palavra de Deus e mostra para ele o caminho, como voltar a ter comunhão com Deus. Veja que quando o Espírito Santo atua na vida do homem, ele faz todas essas coisas. Ele trabalha com todas essas formas, né? De todas essas formas, ele faz com que o homem conheça e reconheça que ele pecou. Mas também mostra para ele como ele deve fazer para voltar a ter comunhão com Deus, assim como ele tinha. É a ação, é o trabalho, é o mover do Espírito Santo na vida daquele que se abre e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. O que é a fé natural? É a aceitação intelectual. Fé natural, aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus, mas não acompanhada por um compromisso com o Evangelho. Então isso é fé intelectual. A pessoa aceita, né, algumas verdades que são de Deus, mas essa pessoa ela não tem um compromisso com Deus, não tem um compromisso com o Evangelho, não tem compromisso em cumprir, apenas tem fé, aceita que aquilo é verdade, que pode ser, mas não tem nenhum compromisso com o Senhor. Tiago 2,17 diz, assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo. Então, a fé natural, ela não adianta de nada, porque ela não tem obras, ela não tem ação, só tem fé, mas não tem ação para a salvação. Na fé para a salvação se expressa através dos salvos as obras de salvação, os frutos do arrependimento, que vão se expressar através da sua vida salva em Cristo. Na fé natural não há nenhuma expressão de obras, apenas uma confirmação intelectual e descompromissada com a salvação. Então só vai mostrar o que? A fé natural, ela não tem essa expressão, não se confirma salvação na vida de uma pessoa que tem apenas a fé natural. Mateus 19, o capítulo 19 de Mateus, tudo isso tenho guardado. Aquele moço disse para Jesus, olha, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, ou seja, ele conhecia a Bíblia, conhecia o Antigo Testamento, ele tinha fé que aquilo era verdade, tudo estava certo, mas não quis ter um compromisso com o Evangelho, com a salvação e com Jesus. Esse homem tinha a fé natural, ele conhecia até textos bíblicos, mas ele não quis nenhum compromisso com a salvação. Quando Jesus pediu que ele vendesse todos os seus bens e desse aos pobres e o seguisse, esse homem, ele não quis fazer, porque ele não queria compromisso com a salvação. Ele apenas fazia isso aqui. Conhecia certas verdades, mas não queria nenhum compromisso com o Evangelho. O que é a fé salvífica? É uma atitude do intelecto, do coração, uma atitude do intelecto e do coração para com Deus, em que o homem, aqui sim a fé salvífica, o homem abandona a vida do pecado para confiar exclusivamente na obra salvadora de Cristo na cruz. Mateus 16, 24, 25, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Renuncie-se a si mesmo,
tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, logo, a fé salvífica não consiste somente em crer em algumas coisas, mas confiar na pessoa de Cristo. Colocar a sua confiança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deve, e quando nós confiamos em Jesus Cristo, colocamos a nossa fé no Senhor, nós estamos perdendo essa vida aqui na terra. Aqui na terra, para os homens, perdemos a vida terrena, mas ganhamos a vida eterna para estar sempre com o Senhor. É por isso que Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser viver bem aqui, satisfazer a sua carne, viver, enfim, da forma que ele quiser viver bem, então ele salva a sua vida, aqui, a vida terrena, mas ele perde. E quem perde a vida aqui, não satisfaz os desejos da carne, nega aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que não é bom para Deus, ele vai perdendo a vida terrena. Mas ele, aqui, quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la. Todo aquele que se entrega em confiar totalmente em Cristo, ele faz o quê? Abandona o pecado. Ele deixa o pecado, por quê? Porque ele confia totalmente em Cristo Jesus. Então ele abandona o pecado, deixa o pecado e segue a Cristo. A fé salvífica é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, um presente de Deus para o homem. Mas há muitos que não querem, rejeitam essa dádiva de Deus. A salvação não é algo que o homem possa negociar com uma troca. Ninguém faz um negócio com a salvação. Eu dou isso e o Senhor me dá isso. Não tem troca, não tem barganha com a salvação. Não, nada disso. Então a salvação não é algo que o homem possa negociar com troca, com obras ou uma compra. Ninguém compra a salvação. Ou ninguém também vai fazer alguma obra. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para ter a salvação. Não. Salvação não é isso. A salvação é uma dádiva de Deus adquirida através da fé pela sua maravilhosa graça. Ela é adquirida pela fé, pela graça de Deus, o favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos, e o Senhor concede ao homem de ter a salvação eterna. Qual é a abrangência do arrependimento? É a outra reflexão, né? O arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro. O intelecto, Mateus 21, 29, ele, porém, respondendo, disse, não quero, mas depois arrependeu-se e foi. Por quê? O intelecto dele falou no intelecto. O pai disse, vai trabalhar na minha vinha hoje. O primeiro disse que ia, eu vou, e não foi. E disse para o outro, vai trabalhar na minha vinha hoje. Ele disse, não vou. Mas aquilo ficou na mente dele. E ele se arrependeu de ter dito que não ia e foi. Então, ela abrange o ser humano por inteiro. O intelecto e também as emoções. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Aqui veja que as emoções do publicano, elas foram afetadas, atingidas, elas foram conquistadas pela graça de Deus, pela sua humildade. Porque o fariseu também estava orando, mas uma oração acusatória ao publicano. E o publicano, percebendo que a oração do fariseu estava o acusando, ele apenas batia no peito e dizia,
tem misericórdia de mim, pecador. No entanto, aquele fariseu saiu dali, mas não saiu com as bênçãos do Senhor, mas o publicano saiu abençoado por Deus, não é? Então, intelecto, emoções e também a vontade. Aqui foi o filho pródigo, foi vontade dele, ele se arrependeu de estar ali sofrendo onde ele estava, depois de ter saído da casa do seu pai, gastado todo o seu dinheiro com as orgias do mundo, em um lugar onde não tinha trabalho, que ele não conseguiu trabalho, apenas um local onde ele fosse ali cuidar de alguns animais e ganhasse ali pelo menos um prato de comida, mas parece que nem o prato de comida ele tinha, porque ele desejava comer a comida dos porcos, e de repente ele fez o que? Se arrependeu, e ele então, na sua vontade de voltar, de estar na casa do Pai novamente, ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, né? E perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele, então, veja bem, que o arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro, no seu intelecto, nas suas emoções e também na sua vontade. Deus abençoe a sua vida. Essas foram as reflexões da lição do próximo domingo, a lição de número 9, fé, arrependimento e fé para a salvação. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.